o Conselho de Segurança da ONU rejeitou, na última segunda-feira, a resolução proposta pela Rússia sobre a guerra em Israel. O texto, que foi reprovado por França, Reino Unido e Estados Unidos, China e Rússia, completa o Conselho de Segurança da ONU, pedia um cessar-fogo, mas não fazia menção ao grupo terrorista Hamas. Representantes dos Estados Unidos afirmaram que não se pode permitir a atribuição da culpa para Israel. E nesta terça-feira, o Conselho vota a proposta brasileira. Entre os pontos apresentados no texto, o documento condena os ataques terroristas, exige a liberação de todos os reféns civis, além de incentivar o estabelecimento de corredores humanitários. Lembrando, o Conselho de Segurança da ONU é presidido provisoriamente pelo Brasil, composto por 15 membros, e existem 5 que têm poder de veto: Rússia, China, Estados Unidos, França e Grã-Bretanha. Pois bem, a Rússia, no entanto, havia proposto mudanças nesse texto que vai ser apresentado pelo governo brasileiro. Segundo o vice-representante permanente russo nas Nações Unidas, Dmitry Polyansky, a proposta feita pela Rússia é para fazer 2 emendas à proposta apresentada pelo governo brasileiro. Nessas 2 emendas propostas pela Rússia, haveria uma condenação aos ataques indiscriminados em Gaza, mas não se fala em grupo terrorista, e um pedido de cessar-fogo humanitário para ajudar a situação precária da população civil da região. Muito bem, vamos iniciar então um debate sobre esse tema aqui, a proposta brasileira, as emendas apresentadas pela Rússia. Qual a sua avaliação, nosso querido comandante Robson Farinazzo, sobre essa briga política? Tem algum peso esse Conselho de Segurança da ONU? Israel vai dar alguma importância para o que foi decidido pelo Conselho de Segurança da ONU? Boa tarde, Capês. Boa tarde, companheiros de bancada. Boa tarde, ouvintes da PAN. Olha, Capês, eu acho que a principal preocupação de Israel hoje, né, à medida que o tempo está passando, é entrar no ostracismo internacional, como quase aconteceu com a Rússia aí. Então, não acho que uma decisão do Conselho de Segurança da ONU, está difícil de ser aprovada, não há consenso, né? A gente já vê que já formou 2 polos no Conselho de Segurança, né, no Conselho Permanente, que é, de um lado, França, Estados Unidos e Reino Unido, do outro lado, Rússia e China, e qualquer um que vetar vai melar completamente a proposta. Eu penso que, se for aprovada uma proposta, mesmo que Israel não cumpra, ele terá problemas na comunidade internacional. Mas é o que eu falei, a direção que as coisas estão tomando é uma falta de consenso. Há um certo otimismo com relação a essa proposta que o Brasil apresentou hoje, que tende a agradar gregos e troianos, mas a gente só vai saber no início da noite hoje, deve sair umas 19 horas, horário de Brasília. Mas a preocupação de Israel com o isolamento internacional existe, é real. Ricardo Rose, nosso cientista político. Ricardo, há países que exigem que o Hamas seja considerado um grupo terrorista e que haja uma condenação expressa a atos terroristas e não apenas a ataques indiscriminados. E há, por outro lado, outros países que não querem um cessar-fogo, porque isso pode atrapalhar a ofensiva de Israel, mas tem a questão humanitária. O que você acha que vai ser esse debate? Você concorda com o comandante que pode ficar estagnado e não chegar a conclusão nenhuma? Boa tarde, Capês. Boa tarde, meus colegas debatedores aqui. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui na PAN. Eu acho que, como o professor falou, já criaram-se 2 polos ali. Tendo de um lado Grã-Bretanha, Estados Unidos e França, e de outro lado China e Rússia principalmente. Todos com poder de veto. Então, a proposta brasileira é a proposta que mais pode se aproximar de algo que de fato possa ser aprovado. A reunião do Conselho vai ser às 18 horas em Nova York, 19 horas horário de Brasília, e nós vamos acompanhar. Espero que nesse interim, nessa tarde, esteja sendo construído o apoio a essa proposta. A Rússia já disse aí que tem 2 pontos que ela gostaria de ajustar na proposta brasileira, indicando que se tivesse esses ajustes, é possível que a Rússia venha junto. Não houve uma manifestação da China, lembrando que esses países têm o poder de veto
veto, ou seja, se um desses países falar não à proposta, a proposta não vai para lugar nenhum. Eu acho que é importante que o Conselho de Segurança, por mais que Israel não tenha necessariamente a obrigatoriedade, vamos assim dizer, e talvez possa nem seguir, mas o medo do isolamento internacional e a pressão internacional que está acontecendo agora em cima de Israel, em especial com a iminência de uma invasão das tropas terrestres ali, uma pressão internacional pela criação desse corredor humanitário, que eu acho que esse ponto é extremamente importante. É óbvio que tem países que querem condenar o Hamas, querem colocar ele como um grupo terrorista, que na minha opinião o é. Tem outros países que passam ali um pano mais leve ali. Então, esses pontos precisam ser bem costurados. Acho que a proposta brasileira é a que mais se aproxima de ter, de fato, um apoio da maioria. E atenção, um ataque aéreo israelita atingiu o hospital Al-Arabi, na cidade de Gaza, onde milhares de civis procuravam tratamento médico e abrigo contra ataques que estão sendo, nesse momento, implacáveis. São imagens, estamos vendo aqui imagens recuperadas, essas são imagens recuperadas em Gaza, Hospital Al-Arabi, onde houve bombardeio e ainda não há notícias sobre vítimas fatais. Veja só, crianças entrando. Carol Curimbaba, a guerra entra agora num momento crítico. Israel tem que tomar providências para poder fazer a incursão terrestre. Ao mesmo tempo, haverá efeitos colaterais e hoje, com a imprensa do jeito que está, celular, mídia, internet, essas imagens tendem também a chocar o mundo, como chocou o ataque terrorista praticado pelo Hamas. Carol Curimbaba. Exatamente. Boa tarde, Capês, meus colegas, vocês que nos acompanham. É delicado, olha para vocês verem como é delicada a situação, né? Israel foi primeiramente atacado covardemente, né? Os seus civis foram mortos, então não foram alvos militares que foram atacados, foram alvos civis. Ele retruca, ninguém tem dúvida de que ele teria que fazer isso, e na verdade foi até intencional que ele fizesse isso. E a gente está vendo que realmente muitos civis do lado da Palestina, infelizmente, estão morrendo. E o Hamas agora está usando isso como forma de pressionar e de mostrar que ele não é o maldoso da situação. A gente também tem que tomar cuidado um pouco com isso. Então, é uma questão extremamente delicada, porque tem gente humilde, tem gente morrendo ali, e o Hamas está usando disso como tá o escudo aqui que a gente fala, o escudo humano. Mas eu queria só fazer um comentário também a esse acordo aí que o Brasil está desenhando e também valorizar o nosso corpo diplomático. A gente precisa muito falar que o corpo diplomático que compõe o Itamaraty, né, é extremamente competente. Eu li toda a carta que eles desenvolveram e é uma carta boa. Acho que tem um ou outro detalhe ali que vai ser discutido, principalmente quando ele fala de que há 2 estados democráticos, Israel e Palestina, que devem viver em paz. Sim, devem viver em paz, mas a questão de haver ou não 2 estados é justamente a questão da briga. Então, são detalhes que estão escritos ali que podem gerar certas dúvidas, certas reformas, mas sim, é uma carta boa, é uma carta que mira a paz. Então, eu espero que ela seja seguida. Se vai ter algum impacto ou não, por ser do Conselho de Segurança da ONU, não acho que algum impacto muito direto, mas pelo menos cria um consenso mundial do que seria o ideal a ser feito e a partir daquele tomar uma base de moral e ética, se é que ainda há nessa guerra. Mas é muito delicado. A gente tem que sim ficar de olho nos civis que estão morrendo, mas também como que o Hamas está usando isso para fingir que ele não é o único errado da história. Nós provavelmente vamos ter aqui, ou ainda hoje, uma entrevista do porta-voz do exército israelense, onde vai ser detalhada naquilo que ele puder adiantar, os detalhes da incursão. E, Renato Batista, como fica essa questão? Imagine você agora no lugar do primeiro-ministro de Israel. Você precisa tomar uma atitude. Não tem como não reagir e manter a liderança do Hamas. Ao mesmo tempo, esses ataques aéreos vão fazer muitas vítimas civis inocentes. Como se equilibrar entre a ação efetiva e evitar que inocentes paguem esse preço? Boa tarde, Capês. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui, aos colegas de bancada também. Olha, acho que a Carol falou muito bem. Quando a gente fala de política internacional, a gente sabe que a gente está tratando dos interesses mais diversos possíveis. Como o comandante Robson também falou, cada país ali com seu interesse pode eventualmente vetar a possibilidade de determinado texto ser aprovado. E eu acho que aí esse texto ele tenta chegar no meio do caminho, vejo com dificuldades também
essa aprovação aí na reunião do Conselho de Segurança da ONU de hoje. Agora, isso é olhando pelo lado da geopolítica, pelo lado da política internacional. Se a gente fosse olhar apenas por um aspecto moral essa questão, obviamente eu não tenho dúvida de que todos nós que nos acompanham gostariam de ver uma condenação firme ao Hamas. Eu não tenho dúvida de quem nos assiste gostaria de ver não só a condenação firme ao Hamas, mas que Israel tivesse sim o direito, né, de, como disse o Benjamin Netanyahu, de varrer o Hamas do mapa. Só que, obviamente, todas essas questões são muito mais complexas. Quando a gente fala desse tipo de ataque, a gente está, obviamente, falando de que civis podem ser impactados com isso. Então, todas essas questões têm que ser olhadas com bastante cuidado quando a gente fala de geopolítica. Comandante Robson Farnaso, como é que você imagina? É claro que o exército israelense não vai detalhar, mas você também não está lá no lugar deles para tomar essa decisão. Mas como você acha que deve ser a incursão sobre a faixa de Gaza? Uma operação anfíbia e terrestre, por mar e também território? Deve ser uma incursão com infantaria pesada? Na última incursão que teve em Gaza, aqueles tanques Merkava do exército israelense ficaram expostos a fogo cruzado. Então, como é que deve ser feito isso? E qual a eficiência desses bombardeios? O Felipe Monteiro esteve aqui outro dia dizendo que eles tendem a destruir possíveis esconderijos de Israel ou do Hamas e mesmo alvos civis que podem estar sendo escudos humanos que podem ser colocados ali pelo Hamas como alvos civis. Como é que você acha que tem que ser essa incursão? Como desestabilizar o Hamas, mas ao mesmo tempo não expor a população palestina, que também é refém do Hamas, a esse tipo de ação? Bom, Capês, a gente está falando aí em tirar as meias sem descalçar os sapatos, né? Essa aqui é a verdade. Vou explicar para você como é que os militares trabalham. A gente trabalha geralmente com umas linhas e um cronograma. Então você chega para um batalhão e fala, olha, vocês têm que estar até, no dia de hoje, por exemplo, até 10 horas da noite no quarteirão X, tá? Vão manter ele até às 6 horas da manhã no dia seguinte, quando vocês vão ser reforçados por uma companhia, ser substituídos no terreno, ou vão fazer um novo avanço, etc. No plano é isso que a gente faz vários desenhos no mapa e você vai dando um prazo, alocando meios para tomar aqueles pontos e as coisas vão acontecendo assim. Qual é o problema de você tomar uma cidade? É a velha frase do Clausewitz, né? Todos os planos se desvanecem no primeiro contato com a batalha. Você estabelece aquela linha do terreno. Então você fala, nós vamos chegar lá até 10 horas da noite. Aí, na prática, um capitão liga para você e falou, tá impossível, eu não vou conseguir chegar lá 10 horas da noite, eu já perdi metade da minha companhia, eu preciso de reforços aqui, o inimigo é muito maior do que a gente estava pensando e as nossas linhas de suprimentos estão sendo cortadas. Então a gente começa de um jeito e acaba de outro. As coisas nem sempre são assim. Então, a ideia geral, como a gente trabalha nas operações militares, é assim. Uma linha no terreno, objetivos, um cronograma, etc. Que tipo de tropas seriam ideais para emprego nesses tipos de assalto e limpeza? Você até poderia você faria o assalto com tropas mais especializadas, paraquedistas, fuzileiros navais, operações especiais, etc. Porque o assalto a posições, né, as operações urbanas são muito especializadas. Depois você pode até usar os recrutas para as operações de limpeza, operações acessórias, de segurança, lateral da tropa, etc. Mas o que eu quero colocar,